Educa Podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam. Do tambor à palavra, da memória à educação. Afroeduca é som, é saber, é resistência. Onde a história ganha voz e a memória ganha ritmo. Afroeduca pode, casta aprender é resistir. Olá, boas-vindas em nome do afroeduca.com. A gente está aqui para transformar histórias e a resistência afro-brasileira em conhecimento vivo. Exato. E cada análise nossa, né, ela é inspirada nas canções lá do nosso canal, o Afroeducação, onde a gente traz reflexões, o contexto histórico, caminhos pedagógicos também. Porque a gente acredita que aprender com música é lembrar com o coração, né? Com certeza. Hoje, nossa exploração vai fundo numa figura, assim, fascinante, mas que muitas vezes fica meio esquecida, né? Nízia Floresta Brasileira Augusta. Isso mesmo. Temos aqui uns materiais ótimos sobre a vida dela, o contexto do Brasil Império, uma canção inspirada nela e umas notas pedagógicas bem atuais. E a nossa missão aqui é tentar extrair os pontos essenciais, sabe? Quem foi Nízia e por que essa luta dela, essa luta pioneira pela educação, pela liberdade feminina, ainda ressoa tanto hoje? Vamos lá, então. Para começar a entender a Nízia, é preciso olhar por início, né? Ela nasceu em 1810, lá no Rio Grande do Norte. Uhum. E olha, ela já causou impacto bem cedo. Imagina só publicar um livro com o título Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens, em 1832. Nossa! Era algo absolutamente radical para a época. Pensa no cenário. Brasil imperial, uma sociedade, assim, profundamente patriarcal, escravocrata, Sim, onde o lugar da mulher era o silêncio, né? O espaço doméstico. com certeza. E a Nízia não só escreveu, ela foi além. Ela pegou ideias iluministas da Europa, tipo as da Mary Wollstonecraft sobre razão, direitos, e adaptou. Adaptou como? Qual era o diferencial dela? Então, o fascinante é como ela conectou tudo isso, sabe? A luta pela igualdade de gênero com a crítica à escravidão, a hipocrisia da sociedade brasileira da época. Entendi. Para ela, a educação não era só aprender a ler e escrever, né? Era o caminho para a cidadania de verdade, para a liberdade real. E ela botou a mão na massa, não ficou só na ideia. Fundou escolas para meninas, certo? No Rio, em Recife, exatamente. E aí que fica interessante mesmo. A canção que a gente tem, inspirada nela, diz: na escola fez rebeldia virar nome de verdade. Que rebeldia era essa no currículo? Essa é a pergunta. O que tinha de tão diferente nessas escolas? Aí tá a chave. A rebeldia era o conteúdo. Enquanto o esperado era ensinar prendas domésticas, costura, um francês básico, talvez. O padrão da época, né? Isso. A Nízia incluía filosofia, línguas modernas e clássicas, ciências, história, geografia, matérias que eram vistas como, assim, impróprias, até perigosas para a mente feminina. Nossa, era um ato de subversão mesmo, né? Totalmente. Era afirmar que as mulheres tinham capacidade e o direito ao mesmo conhecimento que os homens. Essa pedagogia dela era, na essência, política. Entendi. Então não era só instruir, era formar cidadãs críticas pensantes. Exato. E essa visão política ia além da sala de aula, né? Ela viajou, teve contato com intelectuais na Europa. Sim, ela teve esse trânsito internacional que foi importante. Dialogou com gente como Auguste Comte. Mas o foco dela, sabe, sempre voltava para o Brasil. Ah, sim. Para a condição das mulheres aqui. De várias origens, né, embora a linguagem e o alcance da época tivessem limitações, a obra dela criticava abertamente o autoritarismo, a violência da escravidão, o poder do patriarcado. Uma visão bem ampla de cidadania, construída pelo conhecimento e pelo questionamento. Exatamente. Impressionante. Mas mesmo com toda essa atuação, essa vanguarda, ela foi muito silenciada depois que morreu, em 1885. A canção até fala disso. Se a história apagou sua cor. Por que esse apagamento? Olha, esse silenciamento não foi por acaso, né? Foi, na verdade, uma estratégia. Uma estratégia. Sim, pensa bem. Nízia era mulher,
era progressista, desafiava as estruturas de poder da elite da época, a igreja, os grandes proprietários, a família patriarcal. Uma voz como a dela era Inconveniente. incômoda demais. Exato. Apagar Anísia serviu para manter o status quo, para reforçar aquela narrativa de que mulher não participava da vida intelectual, política do país. É um padrão que a gente vê acontecer com outras figuras que desafiaram o sistema. E é por isso que resgatar a Anísia hoje é tão importante, né? Ela é a prova de que a história do Brasil também foi feita por mulheres pensadoras, lutadoras, Com certeza. que estavam na linha de frente, muito antes do que a gente geralmente imagina. Exatamente. Resgatar a Anísia é desafiar essa história única, essa narrativa excludente. É reconhecer que a educação sempre foi um campo de disputa, de resistência, de recuperar a memória. A simples existência dela já é uma contestação, sabe? Então, essa história toda não é só sobre o passado. As notas pedagógicas que a gente analisou mostram bem isso, né? O legado dela está vivo. Como que a gente pode usar a trajetória dela hoje? Nas escolas, por exemplo. As notas dão umas ideias ótimas. Usar a vida e a obra da Anísia para discutir temas super atuais. Igualdade de gênero, a importância de uma história crítica que questione as versões oficiais, cidadania ativa. Isso, e de forma interdisciplinar, né? Juntando história, literatura, sociologia. O trabalho dela abre muitas portas para a gente discutir como a educação pode ser libertadora, tanto ontem quanto hoje. Um legado potente, sem dúvida nenhuma. E isso tudo, né, deixa a gente com uma questão importante para pensar. A Nisa Floresta nos força a perguntar: quantas outras Nísias, quantas outras vozes femininas, indígenas, negras, progressistas foram assim sistematicamente silenciadas pela história oficial do Brasil? Uma pergunta forte. E, talvez mais importante ainda, como é que a gente pode, hoje, ativamente, buscar e amplificar essas vozes? Fica aí a reflexão. Uma reflexão poderosa mesmo para a gente fechar nossa análise. Agradecemos muito a companhia de todos nessa exploração da vida e obra da Anísia Florasta. Para mais conteúdos como este, é só visitar afroeduca.com. Isso! E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir este conteúdo se ele for importante para você e explorar mais do Afroeduca Sound. Tem mais músicas, outras análises e muitas histórias novas chegando por aí. Até a próxima! Afroeduca Podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam. Do tambor à palavra, da memória à educação.